Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 9 de junho. Ibovespa fechou mais um dia de boa alta de 2,15%, invadindo a zona de resistência ali do topo anterior, região de 14.300 até os 54.300 até 54.460. Então essa é uma faixa de resistência para o Ibov. Por enquanto, por mais que esteja esticado aqui no intraday com chance de alguma correção, o Ibov segue aí com perspectiva de no curto prazo vir mais aqui para cima, buscando um topo lá no gráfico semanal na faixa dos 55.300, 55.400 pontos. A máxima aqui desse topo, 56.747. PETR4 no pregão de hoje apresentou uma boa alta também, 2,21%, vai dando sequência a um movimento de subida, anulando a tendência de baixa que ela vinha no curto prazo e tornando-se bem mais interessante para buscar alguma compra depois de alguma correção dessa subida aqui que ela apresentou, que não seja necessariamente de day trade. Day trade trouxe possibilidade de trabalhar day trade nos dois pregões, mas em swing trade o ideal é que depois dessa reversão de tendência ela traga alguma correção para buscar alguma entrada aí em PETR4. Então tem resistência aqui nessa faixa de preço em torno de 18,29 e a máxima aqui em 18,85. Vale 5 no pregão de hoje, boa alta também, 1,84%, vai dando basicamente uma indefinida novamente na sua tendência de curto prazo, a de médio prazo continua sendo de baixo. É um ativo que ainda, para pensamento em compra, pelo menos de swing trade, meu maior interesse é acima dos R$ 27,00. Abaixo disso, não teria muito interesse em operações de swing trade na Vale 5. Olhando agora para outros papéis, dando uma passada rápida nos ativos que nós estamos comprados. Lame 4, bom fechamento, alta de 3,1%, já está no nível de possível encerramento dessa posição comprada, já tem bons pregões aqui para cima, então estaríamos um pouco mais atento para possível encerramento da posição comprada. O fato é que dá pelo menos para botar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, foi de R$ 14,20, que é 14,19 é o ponto justamente que era um objetivo de 1 para 3. Então aqui a gente está só tentando uma relação risco-ganho um pouco mais favorável, já que o ativo não vai gerando sinais aí tão negativos. Também um sinal negativo no G60 é vir para baixo dos 14,52, fechar aí a primeira hora de pregão abaixo desse patamar já seria um sinal negativo, que pode também trazer uma saída e realização de lucro dessa posição, dessa excelente operação na Lame 4, operação de swing trade. PECAR 4 fez um bom fechamento, porque o pregão passou um pouco amarrada, mas fez um fundo ascendente no G60, traz a chance para jogar o stop aqui abaixo da mínima de hoje, stop já sendo de proteção em R$ 104,94, o anterior já era também de proteção, e ficou 1 centavo do objetivo na relação risco-ganho de 1 para 3, mas dentro do que eu mencionei, se ela der o ar da graça de chegar aqui nessa faixa de 107,40, 107,50, é a região que eu teria um pouco mais interesse de realização de lucro. BPH3 fechou na máxima do dia, com alta de 2,1%, 3,89%, o stop de proteção está aqui abaixo de 3,78 já mencionado, mas um retorno do preço para baixo dos 3,85 pelo intraday também já seria um ponto de avaliação de continuidade dessa operação que eu estaria fazendo. E a Multi3 fechou na máxima com alta de 1,67%, tem desafio pela frente em 48,79 e seguido de 48,92. É outro ativo que também já joga a chance de trabalhar com stop de proteção abaixo da mínima de hoje, 47,82 seria o ponto aí de posição de stop de proteção, visto uma zona de resistência, a tendência ainda não foi revertida. Se essa ação, depois dessa subida, perde força e perde essa sequência de mínimas ascendentes, o meu maior interesse seria de encerrar essa posição. Então vamos para os próximos papéis depois desse giro em cima das posições abertas. A LPL4, pregão muito forte, a Eletropaulo fez um pregão forte para cima, alta de 7,37%, um dos principais destaques aí do dia. Fechamento acima de topo anterior, reversão de tendência, agora trabalhando já numa tendência de alta, a gente pode até ver a configuração aqui de um W. Então o ativo foi muito forte para cima. Esse cenário, juntando com o fundo ascendente no gráfico semanal, traz um cenário, é basicamente isso mesmo, um cenário mais interessante para trabalharmos na ponta compradora. Não necessariamente comprar esse candle aí forte de alta e botar o stop abaixo da mínima dele, mas sim buscar ali avaliar correções até mesmo pelo G60
como possibilidade de entrada através de um stop mais curto, seja pelo intraday ou mesmo pelo gráfico diário. O G60 daria sim para estudar essa chance de uma entrada aí nos próximos pregões em cima de LPL4, tentando pegar aí a continuidade desse movimento de subida com stop um pouco mais curto. RADL3 é um ativo que eu estou de olho, a ação está congestionada, mas ali para mim é uma subida com a correção basicamente aí no formato de uma flâmula pelo gráfico semanal, dependendo aqui desse rompimento que ela fizer aqui, essas duas máximas aqui, tanto de hoje, que foi de 19,15, a anterior em 19,23, dependendo da sinalização que ela emitir aqui nos próximos pregões, tentaria uma compra em cima da RADL3, visto o cenário mais para cima em prazos maiores, gráfico semanal e gráfico mensal. Lynx 3 é um ativo que vai ali pelo gráfico semanal, vou botar até no gráfico mensal, vai apontando para um rompimento de topo histórico. Fez um pregão bom, vinha ali congestionado, em vez de gerar topo, rompeu aqui para cima com alta de 2,34%, e é um ativo interessante para se acompanhar, seja para buscar entrada através de estratégia de rompimento de topo histórico, como por exemplo superação dos R$ 49,81, ou através de planejamento de compra de correção depois que rompe topo histórico. Então, acima do topo histórico tem resistência de número redondo, resistência psicológica dos R$ 50, mas é um papel muito mais favorável para planejar compra de swing trade nele. E aí para venda a gente veja um pouco mais a Grendene, a GRND3, correção muito fraca, não está acompanhando a subida aí do mercado, vem aqui de uma tendência de baixa pelo gráfico semanal, pelo menos para mim, apesar dessas topo e fundo aqui ascendente, se eu jogo no mensal, a gente está tudo dentro desse movimento de baixo, vou nem jogar no mensal, mas está tudo dentro desse movimento de baixo, então isso aqui eu considero uma correção dessa subida, e nesse momento está influenciada por um movimento de baixo no gráfico semanal, dependendo do sinal dela de baixo, seria mais interessante, pelo menos para mim, para buscar venda em Grendene. A ZTC3 da mesma forma, a tendência de baixa ali pelo gráfico semanal, vai gerando um repique de alta. Esse repique de alta, se eu traçar aqui uma linha horizontal nos fundos anteriores, a gente observa que o ativo está nessa região, e dependendo do que ela apresentar aqui, tá com topos e fundos descendentes no gráfico diário, tendência de baixa também. Isso aqui é uma correção, dependendo da sinalização de queda que ela apresentar nos próximos pregões, também é um ativo que eu destacaria um pouco mais para venda. E FLRY3, da mesma forma, o pregão de hoje, em vez de estar acompanhando aí a subida, depois de uma longa subida aqui no gráfico semanal, chegando no nível de fundo anterior, dentro do movimento de baixo, a ação vai perdendo suporte aqui no pregão de hoje, fechou aí com queda de 1,47% e pode também proporcionar a chance de venda aí nos próximos pregões. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da altonvira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.